Gente, boa noite, como vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde. Vou falar aqui para vocês hoje como eu compro as minhas ações dos Estados Unidos. Olha, eu não sou nenhum investidor, é somente uma dica, né? Então vamos lá. Bom, como é que eu faço? Eu usava antigamente esse site aqui para olhar as minhas ações. Aqui fica o SP500, o Word, né? Só que eu compro só os Estados Unidos, fora aqui do Brasil. Aí eu usava isso aqui para ver o que aumentou. Tipo aqui, ó. As ações americanas subiram muito de uma semana para cá. A Apple subiu 11%. Mas por quê? Porque de 3 meses para cá, ó, elas caíram muito. De 6 meses para cá, caiu, entendeu? Então, eu usava isso aqui. Usava isso aqui para duas coisas. Para ver as ações no geral em si. E para ver o que é grande em cada setor, entendeu? Aqui fica tecnologia, consumo defensivo. Eu queria comprar algo de saúde. Eu conhecia a UNH por aqui, fui ver as maiores, analisei uma por uma. E eu usava isso aqui também para pegar notícias. Você vem cá em portfólio, você pode cadastrar as suas ações, certo? E aqui você põe para traduzir, né? Não. Você põe para traduzir e você consegue ler algumas notícias das suas ações. Só que eu ficava com preguiça e tal, e meio que não usava muito isso aqui não. Tá vendo? Pega Financiar, pega vários sites. Eu também lia muito o Bloomberg. Traduzido, óbvio, né? Que eu não sei ler inglês. Mas também acaba que eu ficava com preguiça e não leio muito. Até que o Bloomberg eu leio de vez em quando, mas não muito. Bom, como eu faço hoje? Hoje eu uso o Grok. Aqui no Grok, eu uso o ChatGPT+, tá? Só que eu uso o Grok para as minhas ações. Eu gostei dele para números. Eu deixo uma postagem com ações dos Estados Unidos. Esse aqui é coisa minha aqui, ó. Coisa de trabalho, eu uso o Grok+. Ações brasileiras, CDB. Eu deixo um post para cada tipo de ação. E aqui, esse aqui, por exemplo, é o post Ações Estados Unidos. Eu perguntei para ele, já deixei aqui, porque na hora que eu usei o Grok, ele travou. Às vezes, gente, o Grok trava um pouco. Como é por inteligência artificial, pela internet, acontece, né? Eu pedi aqui para ele, por exemplo, vocês verem, uma tabela com as minhas ações. Aí ele foi e soltou aqui a tabela com que eu tenho hoje. E no final ele dá tipo uma observação. Ele falou da Mi, falou da DUK, essa empresa que eu não tenho. Eu tava pensando em comprar e tava conversando com ele o que ele acha. Que é, por exemplo, que é um pouco que eu fiz mais cedo. Quer ver? É Ni ou Duke. Põe bem simplesinho aqui. Aí ele fez uma comparação entre a Ni e a Duke. São duas gigantes do setor de energia. Só que aqui ele fala qual escolher. Se você quer crescimento upside, vai de Ni. Quer estabilidade, vai de Duke. E ela deu dividend yield bom, né? Ela tá crescendo bem. Aí fala que é bem legal o Grok. Aí agora eu pedi assim, aqui ó. Eu falei pro Grok, não fale mais da Duck. Gente, eu não sei como é que se pronuncia, tá? Pois não comprei. E analise para mim o que acha, o que posso comprar, o que devo ficar atento, preocupado, por favor. Aí eu pedi isso aqui para ele. Ele analisou minha carteira. Ele fala o tanto que tem em tecnologia, o tanto que eu tenho em financeiro, o tanto que eu tenho em ETFs, o tanto que eu tenho em consumo, indústria, resíduos, utilidade, saúde. Fala aqui do desempenho da minha carteira. Pontos fortes, fala diversificação, defensivo, crescimento. Ponto fraco. Diz o Grok que eu tenho pouco em saúde. Que eu tenho ações com poucas coisas, que eu tenho muito em tech. Eu tenho mesmo muito em tech. Mas tech cresce, né? Aí dá dica aqui do que posso comprar, e dá umas dicas aqui de ação. E dá dicas fora da carteira que a gente pode comprar. Ou ele tá falando pra comprar Walmart, Coca-Cola. E dá sugestão de compra, entendeu?
eu quero comprar mais aqui o NH. Ele para ficar atento, fala do mercado em geral, essa que é a coisa que eu leio. Eu faço aqui pelo menos uma vez por semana. Então, assim, o Grok é muito bom, gente, para analisar as suas ações. Tô falando aqui meio rápido, mostrando para vocês meio rápido, mas o que eu fiz inicialmente? Inicialmente eu coloquei o que eu tinha de ação, né? Aqui no comecinho aqui, deixa eu ver se eu mostro. Eu cadastrei todas as minhas ações, falei a quantidade para ele. E aí eu falei assim, para ele analisar o que eu precisaria comprar. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui a tabela com as minhas ações de novo. Olha, eu coloquei o nome da ação, a quantidade, o preço atual. Eu coloquei, na verdade, também o preço que eu paguei. E coloquei aqui, depois ele analisa para mim. O site que eu uso, que eu cadastro todo, é o Investidor 10, que todo mundo usa, né? Ele é muito bom. Ele tem aqui os gráficos, né, que é bem legal. O Investidor 10, ele mudou a cara dele. Eu gostei dessa cara nova, tá aqui, né? A nova carteira, eu gostei. Olha lá, em estoques, né? Deixa eu fechar esse aqui. Minha carteira já atingiu o que eu queria, 15%. Agora eu tô pensando em comprar ETF. Como eu não moro nos Estados Unidos, é melhor, né? É difícil ficar olhando carteira e tal, né? Eu tenho 3 ETF. O IVV, que é das SP500, o QQQ, que é de tecnologia, e o VT, que é do mundo. Quero ver se eu compro mais VT aqui um pouco e IVV. Mas então, aí o que eu fiz? Eu peguei os meus estoques, coloquei o nome do ativo, quantidade, preço médio, atual, variação, coloquei isso aqui tudo lá no Grok. Ele me ajuda a comprar, me ajuda a analisar. Então, gente, se eu fosse vocês hoje... Ah, tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também, que eu uso pra olhar minhas carteiras. Aqui, ó, eu uso o site do MSN. E aqui você pode cadastrar aqui no site do MSN, você pode cadastrar a sua lista para você acompanhar. Eu tenho 2 listas. A primeira lista minha é dos meus ativos do Brasil, que tá foda o Brasil, né? Eu vi 1 ano. Olha só, gente. Tá foda. Ainda bem que o Brasil tem dividendo, né? A minha lista dos Estados Unidos. Essa lista até legal, né? É que eu gosto aqui, por exemplo, aqui do MSN. Coloco aqui, ó, todos os meus ativos. Ele mostra a variação que teve. E eu coloco aqui, ó, classificação. Da ideia do que comprar. Ele tá falando para comprar forte. Microsoft, Amazon, a VGO e a de saúde. E ela subiu bastante, a de saúde. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha lá, a de saúde, ela, um pouquinho, 3 meses. Ela aumentou pra caramba. Se for olhar em 1 ano, ela aumentou muito. Aí quando eu vou lá no Grok, por exemplo, perguntar dessa empresa de saúde, o NH, né? Deixa eu voltar aqui. O NH, quer ver? Põe aqui, ó, por exemplo, vocês verem Grok, a UNH cresceu muito. Vale a pena? Aí vai me falar. Olha lá, tá pensando. Eu pego lá no MSN, por exemplo, que tem compra forte, e venho aqui e pergunto o Grok o que ele acha. Olha lá. Aí fala, entendeu, amigo? Você não tocando em NH, cresceu bastante. Quer saber se não vale a pena investir? Aí tá falando que ela cresceu nos últimos 6 meses, nos últimos 4 anos. Vai ser bem legal, ó. Como é que o cara agora que é muito bom. Por exemplo, nos últimos 4 anos. O valor da ação que cresceu, olha lá, 53% de média. Por que cresceu tanto em abril? O mercado explodiu após a pausa. É defensiva, atrai defensores da volatilidade das taxas. Olha lá, em fundamentos sólidos, a empresa prevê lucro de 29 a 30 em média.
era para ver um salto de crescimento de 12% em relação a 2024. Aí fala se vale a pena comprar, né? Olha lá, fala que tem upside, analista projeta um preço-alvo médio de 639. Upside de 10,75%. Alguns vê até mais. Contras, preço alto, subiu muito, né? Aí eu coloco aqui, por exemplo, tem muita coisa para você ler, gente, é muito bom o Grok. Aí eu peço aqui, por exemplo, eu gosto de pedir, teve lucro nos últimos 4 anos? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Só gosto de comprar ações que tem lucro. Porque como eu não moro nos Estados Unidos, é complicado a gente conhecer, né? Mas se é uma ação que tem lucro, aí tá bem tranquilo. Aí eu pergunto se teve lucro, aí olha assim, olha lá, o lucro só subiu, ó, 17, 20, 22, 24. Aí, por exemplo, aí eu vou aqui no Investidor 10 também, eu acho até que é fácil, né, mas eu olho ela aqui no Investidor 10. Eu gosto de olhar aqui o ROI da ação, ó, deu 14% ao ano o ROI dela, para quem... O que é o ROI? ROI é você comprou a ação e quanto que ela te deu de retorno. 14%. Redução no patrimônio líquido. É uma coisa que eu gosto. Aí eu venho aqui na ação, por exemplo, né, que eu abri. E eu desço até o final aqui, ó. Eu gosto de olhar aqui, ó. Lucro, você teve o patrimônio dela em azul, o receita total e o lucro. Aí eu olho, 2022, patrimônio de 86, lucro 20 e a receita. Aqui, ó, a receita aumentou o lucro, aumentou o patrimônio. Aumentou o patrimônio, aumentou a receita e o lucro caiu. Lucro que caiu da UNH, ó. Que aí você fica preocupado. Nossa, o lucro caiu, o que aconteceu? Vou pôr aqui, ó. Vi num site que o lucro caiu em 2024. Deixa eu pôr aqui o valor do lucro. Pá. Lucro líquido. O lucro líquido. Horas. Não entendi. Aí eu ponho aqui. Ele vai pesquisar. Acabou que travou aqui o Grok. Quando não aperta essas 3 bolinhas que ele trava. De vez em quando ele trava, gente. Aí eu dou uma atualizada na página. Clique aqui em ações usa. Tentar novamente. Aí agora vai, agora foi. Olha lá, você viu no site que caiu no 2024, ficou confuso, né? Não se preocupe, o suficiente aconteceu com base nos dados mais recentes, até 14 de abril. Explicar pelo que caiu e ver se não vale a pena investir. Vamos lá. Teve lucro mesmo? Sim, a UNH teve lucro todos os anos. Mas você está certo, o lucro líquido em 2024 caiu bastante. Olha lá, aqui soltou, ó. Que tava aqui no Investidor 10. Onde que eu tava? Já fechei. Ah, tá aqui, ó. Lucro 22 e lucro de 14. Vamos voltar pro Grok. 22, 14. Quedas 24. Aí, por que o lucro caiu? A queda não fica na gata uma das pernas. Alguns fatores explicam. Eles teve um ataque lá, que eu tinha que pesquisar com reação. Um ataque. E falou que o custo aumentou um pouco por causa do Trump. Aqui aí tá falando aqui, por exemplo, que teve alguns problemas aí de ataque hacker, vendeu umas ações, mas mesmo assim a previsão que o lucro aumente esse ano, cerca de 12%, né? Então assim, caiu, mas muita gente vê que tá tranquilo e pode comprar. E aí você vai aqui na UNH, por exemplo, né? Análise, olha lá, compra forte.
entendeu? Então eu faço bem assim, eu vou aqui no NH, aqui no MSN, né, olho o que que eles estão falando, pergunto ao Grok, dou uma olhada no investidor 10, olho no lucro, no ROI, e depois eu pergunto para o Grok: "Uai, Grok, o que que tá acontecendo?" Que, por exemplo, as minhas ações brasileiras. Deixa eu fechar aqui, para as minhas ações brasileiras. Eu não conhecia a Vulcambras, que é que faz os tênis, né. Aí eu perguntei no Grok, eu pensei: "Grok, me dá uma dica de comprar algo". O Grok me recomendou a Vulcabras. É, por exemplo, aqui ó, tá os meus ativos brasileiros. Põe em classificação aqui, tá mandando comprar Forte, Petrobras, Itaúsa e Vulcabras. Eu falei que ia falar só dos Estados Unidos, mas só pra vocês entenderem. Aí eu pego aqui as minhas ações brasileiras, eu tenho muito de Itaúsa, não dá pra comprar. Aí eu comprei um pouquinho aqui de Petrobras e vou começar a comprar um pouco de Vulcabras, ó. Então assim, eu olho muito o Grok. Ó, deixa eu ir aqui. Ah, por exemplo, eu acho que eu tô bem, eu tô com rentabilidade de 20%, as minhas ações têm uma rentabilidade boa. O problema é os FIIs, né, FIIs aqui que tá complicado. Eu entrei no ETF num momento não bom, mas eu já tinha mais ações, aqui o ETF eu entrei num momento não tão bom, mas faz parte, faz parte. Só tô investindo aí há 2 anos e tô aprendendo muito, viu. E por isso tô aqui no YouTube pra compartilhar. Então é isso, gente, é assim que eu olho os meus ativos internacionais. Porque a gente não mora lá, é difícil olhar, né. Eu uso muito o Grok, eu uso o Investidor 10 pra dar uma olhadinha aqui, e uso o MSN, cadastro a minha lista, e aí nos Estados Unidos, eu aceito as classificações de mercado para lá. Aí, por exemplo, no Brasil eu olho isso aqui tanto? Não, no Brasil não, porque eu já vi que nos Estados Unidos é um lugar mais calmo, as ações crescem de forma mais contínua. Aqui no Brasil as ações caem muito. O Brasil não é para qualquer um. Então, como eu tô no Brasil, eu consigo ver mais vídeos sobre o Brasil para entender essas coisas. Aí pelo Brasil eu não uso tanto essa classificação aqui não. Mas nos Estados Unidos sim, são ações mais tranquilas, o preço que crescem mais. Por exemplo, vou pôr aqui para vocês sobre o ETF, sobre o IVV. IVV é uma ETF internacional, que você tá na dúvida que eu comprar, compre esse aqui que é o SP500, né, tá comprando as 500 maiores ações americanas. Se você pôr aqui nos últimos 10 anos, por exemplo, comparar o IVV com o IDIV, que é o ranking das ações brasileiras que pagam dividendos, ó ficou bem pareio. O IVV cresceu agora nos últimos anos, mas tá bem pareio. E é bom você diversificar, porque quando o Brasil tá mal, um tá alto, entendeu? É bom você ter os 2. Tem vários canais aqui no YouTube, que eu deixei aqui separado também, eu queria mostrar, não o Clube dos Dividendos, mas o canal do Clube do Valor. Esse canal aqui é muito bom, ele e o sócio dele, né, o acho que é Felipe. Eles falam muitos vídeos que é importante você diversificar ações brasileiras e americanas, porque quando o Brasil cai, os Estados Unidos geralmente está bem, então um segura o outro. Então beleza, gente? O vídeo que hoje tá grande, eu não quero vídeos grandes no meu canal. Vou fazer provavelmente vídeos curtos do que eu falei aqui hoje, mas é isso. Então, quando eu compro ações americanas, é o que que eu olho? Como é que eu faço? Minha dica a vocês seria cadastrar suas ações no Grok, cadastrar elas no Investidor 10 e cadastrar elas no MSN. E para comprar, o que que eu olho? Eu olho as recomendações do MSN, dou uma olhada no Investidor 10, nos fundamentos da ação, né, os fundamentos eu olho ali o ROI, o lucro, né, o ROI, o lucro da empresa.
E se tá subindo e crescendo, e depois eu pergunto no Grok. E também peço conselhos ao Grok. Então é assim, gente, que eu monto minha carteira, que eu compro ações. Ó, vou ver aqui, ó, as estoques, eu tô com rentabilidades de 38%. Tá menor que minhas ações brasileiras, mas tá uma boa rentabilidade. Eu comprei bastante agora. Eu tinha pouco também, mas comprei bastante aqui agora nessa quedinha aí, comprei uns R$ 5.000. Então é isso, gente. Falou, um abraço e até mais.